No último vídeo que eu fiz aqui no canal, comecei o vídeo falando, olha, até que enfim a situação do Luiz Henrique está resolvida. Ele vai para o Botafogo, já está negociado, já tem o valor que o Betis vai receber, já tem quanto o Lyon vai pagar, ou quanto o Botafogo vai pagar, e parecia tudo certo, mas acabou de surgir uma outra notícia, e essa negociação parece que não está tão certa assim. Então fica aqui no vídeo que a gente vai falar um pouco sobre essa nova reviravolta aí no caso do Luiz Henrique. Vamos falar mais uma vez aí dessa negociação do Luiz Henrique. Eu já tinha falado dele aqui no Fluminense, no Corinthians, no Flamengo, e aparentemente estava tudo certo, ele estava confirmado no Botafogo. Isso foi até confirmado aí pelo John Textor, que é o dono do clube, é o dono da SAF aí do Botafogo, mas parece que tem um ajuste ali de contrato que não está agradando muito o Luiz Henrique. A gente vai falar desse ajuste já já. Antes, deixa eu só me apresentar, eu sou Bruno Ferreira, esse daqui é meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, deixa seu like, seu comentário. Aqui eu vou estar trazendo notícias de todos os times do futebol brasileiro, todas as notícias que forem importantes. Então, se você quer acompanhar o seu time, esse daqui é o canal certo. Vamos continuar falando do Luiz Henrique. A situação era o seguinte, naquele vídeo eu trouxe a notícia, lembrando que eu não sou jornalista. Eu leio as notícias e trago aqui para vocês, assim como qualquer outro torcedor. A nossa intenção aqui é debater os temas de tudo que é relevante no futebol brasileiro, e eu poder falar e vocês poderem falar e a gente poder criar aqui um debate. Eu trouxe a notícia que o Luiz Henrique já tinha sido acertado com o Botafogo, havia ali algumas situações contratuais que envolviam, por exemplo, a ida dele no futuro para o Lyon, e ele seria inicialmente comprado ali pelo Botafogo, ficaria um tempo no Botafogo, mas ninguém sabe exatamente quanto tempo seria, isso não estava especificado, até porque uma série de situações poderiam prolongar a estadia dele no Botafogo. Nesse momento o Lyon está na zona de rebaixamento do campeonato francês, lá tem 18 times na primeira divisão, e o Lyon é o 16º, ainda tem muito campeonato pela frente, e o Lyon pode se recuperar, mas nesse momento esse é o cenário. Aqui no Brasil, o Botafogo vai disputar a Libertadores, depois de muito tempo vai voltar a disputar a Libertadores, e caso o Botafogo avance, o Luiz Henrique é bastante importante nessa campanha. Inclusive, o próprio John Textor confirmou o Luiz Henrique até o final da Libertadores jogando pelo Botafogo. O grande problema disso aí, o que surgiu agora no meio do caminho, é que o acordo inicial, ao que tudo indica, é que o Luiz Henrique fosse comprado pelo Lyon e emprestado para o Botafogo. Esse grupo faria essa compra pelo Botafogo e não pelo Lyon. E isso fez com que criasse um desconforto ali na relação entre o Botafogo, o Lyon e o Luiz Henrique. Porque para ele tem uma promessa de que ele vai jogar no Lyon em breve. Ele quer que isso aconteça de maneira rápida. E como o contrato dele com o Botafogo seria de 5 anos, quais são as garantias que ele teria de que ele em breve jogaria no Lyon? Esse aqui é o grande empecilho e o grande impasse no momento. Ele quer jogar pelo Lyon em breve, ele não quer passar muito tempo no futebol brasileiro, não especificamente no Botafogo, ele não quer passar tempo no futebol brasileiro mesmo. Ele é um jogador novo ainda, iniciou bem essa passagem dele no Betis, perdeu um pouco de espaço e agora vem se recuperando, mas ele quer continuar a carreira dele no futebol europeu, como se espera de qualquer jogador do nível dele, com a idade que ele tem. A esperança de qualquer jogador nesse cenário seria continuar jogando na Europa. E esse seria o acordo para o Luiz Henrique nesse momento. Ele jogar no Botafogo por um período, mas um período que fosse curto e que ele a curto prazo pudesse voltar para a Europa e jogar aí pelo Lyon. Essa notícia é do site GE, o John Textor inclusive desmentiu depois que essa notícia saiu ontem à noite. Ele desmentiu, ele disse que isso não está acontecendo de fato, que ele está só dando um tempo ali para o Luiz Henrique decidir com a família dele o que ele vai fazer. Mas como o GE manteve a notícia no ar e bancou ali o que estava dizendo, eu estou trazendo aqui para vocês para a gente discutir. Na minha visão, o que parece que essa negociação, essa manobra que o John Textor fez em relação ao Lyon e o Botafogo, ela muito provavelmente é porque no Brasil não existe fair play financeiro no futebol e na França já existe. Por exemplo, o grupo do John Textor pode injetar dinheiro no Botafogo, assim como o Red Bull faz no Bragantino, e não tem uma auditoria sobre esses gastos, nem uma auditoria sobre a origem do dinheiro que está sendo investido ali naquele clube. Então, como isso existe na França e não existe no Brasil, esses 20 milhões saindo dos cofres do Botafogo e não do Lyon, essa manobra pode ajudar na balança financeira ali do Lyon. Esse pode ser um dos motivos dessa negociação estar sendo feita desse jeito. Mas como aparentemente com o Luiz Henrique foi combinado de outra maneira, a situação foi se complicando um pouco aí
e agora ele tem que tomar a decisão de se ele aceita vir para o Botafogo dessa maneira ou se ele vai recusar essa proposta de 20 milhões de euros que o Botafogo fez por ele. Lembrando que esses 20 milhões de euros são 16 milhões de euros pela compra em si, mais 4 milhões de bônus, totalizando aí os quase 106 milhões de reais. Eu sinceramente acho que a tendência é que o Luiz Henrique venha para o Botafogo mesmo e que esse acerto, esse impasse aí comercial seja resolvido, até porque o valor que o Betis está pedindo pelo Luiz Henrique, no Brasil, por exemplo, nenhum clube vai se dispor a pagar. O Luiz Henrique é um grande jogador, ele poderia ser útil em vários times, mas 20 milhões de reais, 16 milhões de reais que seja, é muito dinheiro para a maioria dos clubes aqui no Brasil e muito dinheiro para um jogador do nível dele. Ele é um bom jogador, mas ele ainda não é um craque, ainda não é o cara que vai resolver a situação no Botafogo, no Fluminense, no Flamengo ou qualquer outro time que seja. Ele é um jogador ainda em fase de desenvolvimento. Eu acho que esse valor todo aqui no Brasil ele fica um pouco inviável, mas como o Botafogo se dispôs a pagar porque tem a SAF, porque tem um capital financeiro que dá a possibilidade de fazer essas contratações e essas manobras, até porque a intenção é que ele jogue no Lyon de verdade, não no Botafogo. No Botafogo ele passaria um período. Isso possibilita nesse momento o Botafogo trazer o jogador para o futebol brasileiro. Eu acho que é uma questão de tempo aí até essa situação ficar resolvida e a gente deve sim ver o Luiz Henrique no Botafogo, pelo menos num período aqui nesse ano. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.